Olá, meus amigos, estamos aqui no mais um podcast, começando aqui com o nosso apresentador Rodrigo Cabara e o nosso convidado Jonathan Campos Percivale, mestre em Direito Internacional, formado pela Unisantos e pela USP São Paulo. Vem aqui bater um papo com a gente, esclarecer alguns pontos cruciais, hoje e polêmicos. Doutor Rodrigo Cabara, qual é a sua apresentação, a sua fala? Manda aí pra gente. Boa tarde, amigos. Um grande prazer receber o Dr. Jonathan aqui. Um bate-papo descontraído aqui. Dr. Jonathan, o senhor é especialista, né, na área de Direito Internacional e Direito Espacial. Fala um pouco pra gente, primeiro, da tua carreira como advogado e das tuas especializações, do que você é. Você é professor também, né? Boa tarde a todos e todas. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o doutor Wilson e o doutor Rodrigo, agradecer o convite, nós que fomos contemporâneos lá na faculdade da Unisantos, e poder revê-los, ainda mais num momento tão legal e tão interessante, é muito prazeroso. Então, agradeço o convite de vocês e cumprimento também quem nos acompanha, quem nos ouvirá oportunamente no podcast. Eu fiz a graduação lá com vocês na Unisantos e depois de formado fiz mestrado em Direito Internacional na Unisantos, sob a orientação do professor Olavo Bittencourt, que é hoje uma das maiores referências no direito espacial no Brasil. E depois de formado, ingressei na USP e, por motivos de força maior, acabei cursando um novo mestrado também em Direito Internacional, sob a orientação do professor Paulo Borba Casella, que, aliás, compartilhando uma curiosidade, foi recentemente indicado para ser juiz da Corte Nacional de Justiça, lá o órgão jurisdicional da ONU, na Haia, em substituição ao cansado Trindade, que faleceu há poucos meses. E em ambos eu escrevi dissertações sobre direito espacial. Na Unisantos foi sobre o Tratado do Espaço de 1967, que é o primeiro tratado que regula a exploração do espaço exterior, e lá na USP escrevi sobre o que foi o segundo tratado, que é o Acordo sobre Salvamento de Astronautas e Restituição de Objetos Espaciais, que é um tratado internacional que basicamente diz que os Estados devem oferecer assistência aos astronautas, e eles, astronautas, foram o objeto principal da dissertação, num diálogo com a aplicação eventual de normas de direito diplomático. Então, embora ambas as pós-graduações tivessem sido em Direito Internacional, acabei me voltando nas dissertações do estudo de Direito Espacial, que é um tema muito interessante. É engraçado isso, né? A gente pensa em todas as coisas, né? Direitos humanos, né? Direito tecnológico, direito de tantas coisas, assim, das relações privadas, né? E da relação pública-privada, mas o cara fala direito espacial, mas o que o cara vai regulamentar no espaço, né? Não tem gente morando lá, não tem comércio, não tem nada que seja assim concretamente físico, tem o cosmos, né? E assim, você parar para analisar a questão do direito espacial. Só que assim, tem muita riqueza, né, no espaço, né? A questão de matérias, né, minérios, né, muito pouco se falam, né, mas é um extenso. A questão também da exploração, né, de satélite, comunicação, tudo aquela questão, a questão da privacidade, soberania de um país, né, em relação, porque o satélite você joga no espaço, ele roda ali e vai tirando foto e vai visualizando e tal. Nessa questão toda, doutor, nessa questão que você trabalhou, nessa questão, como que fica a soberania do país em relação à privacidade com satélites rodando sobre eles? Tem alguma coisa que regulamenta, que priva o país de... Igual nós temos agora, a questão do drone, né, dos Estados Unidos, que entrou lá no Afeganistão, né, e foi lá e matou o segundo líder, né, mais procurado aí da Al-Qaeda, aí, que é o inimigo, né, o segundo inimigo dos Estados Unidos, foi lá, entrou dentro do país, foi lá, soltou um míssil, matou o cara, e provavelmente estava sendo monitorado através de satélite, através de tudo isso. Tem alguma coisa que impede ou alguma coisa que realmente possa ferir a soberania de um país em relação a isso?
Essa pergunta é muito interessante e até no começo da era espacial, como assim se costuma chamar, um dos primeiros questionamentos foi justamente sobre esse, com o lançamento do Sputnik 1 pela ex-União Soviética. E foi bastante interessante porque era possível, e a literatura retrata isso, era possível ver o Sputnik e até com aparelhos bem singelos de radiofrequência, ouvir o bip, bip, bip lá que ele emitia. Isso foi possível ser notado, inclusive, em território norte-americano. E muito embora houvesse essa questão de se identificar a passagem do Sputnik pelos países, os Estados Unidos, que eram o outro lado da corrida espacial, em antagonismo à União Soviética, à ex-União Soviética, eles nunca se opuseram, muito pelo contrário. O Dwight Eisenhower, presidente norte-americano na época, ele dizia, olha, que se tenha o primado da liberdade do espaço, que o espaço seja acessível a todos aqueles que desejarem a ele se dirigir. É claro que ele falava isso porque sabia o quê? Que quem poderia alcançar o espaço era só os Estados Unidos e a ex-União Soviética. Só que tivesse poder econômico para isso. Exatamente. Né? Então ele falava isso numa condição muito privilegiada. Mas esse nunca foi um problema. E com o avanço da tecnologia, o sensoriamento remoto, por exemplo, é algo que faz parte do próprio funcionamento dos estados para conhecimento dos seus respectivos territórios. Então, a regulamentação que hoje existe, ela basicamente se ampara em 5 tratados internacionais, esse do Tratado do Espaço, que é a pedra angular, um sobre astronautas, outro sobre responsabilidade, porque eventos danosos acontecem, registro e sobre a Lua. As demais normas, elas são regulamentações da ONU, são chamadas de soft law, são normas brandas que servem, na verdade, apenas... Uma regulamentação, seria um decreto. Se a gente fosse comparar com o direito interno, seria uma norma da base daquela pirâmide da hierarquia. São normas que, em tese, não precisariam ser cumpridas. Por isso que se chama, no inglês, de soft law, um direito brando, um direito flexível, que não gera responsabilidade. Então, há essa liberdade no espaço da alocação de satélites, inclusive de obtenção de imagens dos demais estados. Por quê? A grande diferença que há, e o ponto central aqui, é de que o espaço ele é patrimônio comum da humanidade. Ele é um lugar, o espaço e os corpos celestes, em que não há reivindicação de soberania. Um Estado não pode se apropriar de um asteroide, de um meteoro, que muitas vezes carregam recursos naturais que são valiosíssimos. E essa exploração já acontece. Existe uma lei de Luxemburgo, lei norte-americana, autorizando a exploração de recursos espaciais. Então, seria dizer que o espaço ele é completamente livre a todos. A única obrigação que há é que as atividades sejam pacíficas, ao contrário do que acontece no espaço aéreo dos estados, em que há soberania por parte dos países da coluna de ar adjacente ao solo. E qual que seria mais ou menos essa distância de, vamos supor, qual a distância que um país tem, ou que ele tem a soberania, ele tem o poder sobre, em termos vertical, né? Qual que seria hoje o tratado internacional? Qual o limite? Porque o mar tem um limite, né? Se eu não me engano, são as 20 milhas, 20 milhas da costa, e né? Avançando. Então, e aí vai a questão internacional, depois tem as terras, né, que é considerado o alto mar, que é considerado que não tem dono, qualquer um que vai ali, explora e tal. Nessa situação, espaço aéreo, né? Qual é o limite? É a pergunta que até hoje se pretende responder, Wilson. Por quê? Na verdade, essa foi uma das primeiras perguntas feitas lá na ocasião das reuniões na ONU. Ou foi editado um documento em que foram formuladas umas 40 perguntas, lá na década de 50, em relação à utilização do espaço. Uma delas era até onde vai, ou onde começa, melhor dizendo, o espaço. Até hoje isso não foi respondido, ninguém teve coragem de se aventurar lá na Assembleia Geral ou no COPUS, que é o Comitê da ONU para o Uso Pacífico do Espaço, e propor uma regulamentação específica. Esse meu orientador na Unisantos, o professor Olavo Bittencourt, escreveu uma tese de doutorado sobre o assunto. E a conclusão é que é necessário que tenha tratado. Hoje, adota-se os 100 quilômetros.
do nível do mar até para cima, 100 km, que é a chamada linha Kármán. Mas isso é muito mais para fins operacionais, certo? Porque se precisava ter algum parâmetro do que uma questão jurídica. Tem um autor chinês que propõe 7, 8 saídas, pensando em estratosfera, biosfera, a questão da aerodinâmica de aeronaves, porque se a aerodinâmica é diferente, aí já não é espaço aéreo, é espaço exterior. Mas, em suma, juridicamente não há uma regulamentação acerca do assunto e, aparentemente, hoje os estados não parecem estar preocupados com isso, embora seja uma questão relevante, por exemplo, para fins de turismo espacial. Quais os estados hoje estão mais avançados em relação a esse estudo? Diga assim, países que estão mais interessados em explorar esse espaço que o senhor... Em termos de países, a gente pode afirmar categoricamente Estados Unidos, Rússia e China. China, as três potências hoje. E a gente também não pode perder de vista a existência da Agência Espacial Europeia, que é fruto daquele acordo da União Europeia. Então, os estados, ao invés de pensarem sozinhos as atividades espaciais, pensam sob o bojo da Agência Espacial, ou seja, numa união de forças para desenvolvimento de atividades espaciais. Mas em termos de países, basicamente, são esses três, e o Brasil muito, muito distante de tudo isso. A diferença tecnológica, né? Absurda, né? De investimentos. O Brasil, diz o professor Montserrat Filho, que foi o pai do Dia Espacial no Brasil, é um país com potência espacial. Só que se não há investimentos na área, não há interesse de promoção de cooperação... também não há prioridades também, né? Porque, é claro, se a gente for pensar em termos de políticas públicas, o dinheiro nunca vai se voltar. Com a vida do ministro Pontes, né? Tu acha que teve algum investimento nesta área ou não? Não consigo observar alguma grande diferença do que havia em termos de investimentos antes da assunção ao cargo de ministro para agora. Porque ele foi o nosso primeiro astronauta, tem toda aquela questão. Eu achei que a gente ia dar uma decolada em relação à tecnologia e principalmente na exploração espacial. Mas o Brasil até hoje não teve nenhum trabalho voltado para esta área, que seja realmente notável, relevante. Atualmente não, embora o Brasil tenha o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tem bastante valor para a produção de ciência relativa ao espaço, nunca houve investimentos concretos na área que pudessem nos chamar a atenção. Há uma evolução legislativa desde a década de 50, 60, que são criadas normas, até que se chegasse inclusive à existência do INPE, por isso que se diz, inclusive, dessa potência que o Brasil tem. Mas, por exemplo, em 2017, o Brasil tinha um acordo com a Ucrânia que foi, do mais absoluto nada, rescindido. Houve a denúncia do Tratado Internacional com a Ucrânia, que era um tratado voltado para fins espaciais. E depois disso, o que se vê, por exemplo, é uma tentativa de cooperação intra-BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que também nunca foi muito levado a cabo, e ainda com essa questão da guerra fica tudo mais difícil e distante, e também as questões políticas, por conta da China, enfim. Então, infelizmente, não tivemos até hoje um grande projeto espacial no Brasil. Há esperança que se tenha. Bom, acredito que potencial a gente tem, né? Só está faltando realmente alguma pessoa ou algum governo querer investir nisso e acreditar, né? E aí, meu amigo Cabara? Qual a outra pergunta que você gostaria de fazer? Eu sei que você tem um tema polêmico aí. Não, cara, eu queria também entrar em relação... Ele é um especialista em direito internacional, né? E, inclusive, ele é professor... jogar uma furiosa para ele. Você tá enrolando muito para jogar uma furiosa. Eu não queria entrar tão direto no assunto. Eu queria que ele falasse um pouquinho mais da importância dos tratados internacionais, né, os principais... Né? A questão toda, essa questão do direito espacial e desse tratado, o operador de direito, né, que a gente está aqui nesse foco, né, Cabara? O operador de direito, se ele quiser trabalhar com o direito espacial... Tem área para isso? Ele teria como sobreviver trabalhando com isso aqui no Brasil? Tem.
a pergunta sobreviver me deixa um pouco em dúvida. Eu acredito que sim, porque existem empresas voltadas ao envio de satélites, empresas voltadas ao sensoriamento remoto. Então, é possível você se dedicar à área do direito espacial, sobretudo numa perspectiva consultiva, de conhecimento da regulamentação, até porque há projeto de lei no Brasil para regular as atividades espaciais. Então, essa perspectiva, melhor dizendo, regulatória, de como funciona e de quais são as regras vigentes, por exemplo, para a aplicação de atividades espaciais. Então, é possível, sim, e o que me parece muito melhor é que não é no contencioso, pelo menos a priori, é na perspectiva consultiva, que não tira daquele cenário de judiciário, etc., como eu conversava com o Dr. Rodrigo antes do nosso podcast começar. Então, como eu estava dizendo, né, a gente entrar no direito internacional em si, eu queria falar assim, dos principais tratados que o senhor considera que o Brasil tem com países vizinhos ou outros países de outros continentes, que ajuda a gente a operacionalizar o direito em si. Não só o direito internacional, mas... Eu poderia... Primeiro que, até para fins... Principalmente o Pacto dos Direitos Humanos, que eu acho extremamente importante, por isso que eu fiz essa pergunta. Perfeito. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que tratados internacionais são acordos celebrados entre estados, organizações internacionais e, eventualmente, outros sujeitos do direito internacional, fixados, permeados pelo direito internacional, ou seja, são regras escritas, feitas sob a perspectiva do direito internacional entre os seus sujeitos. Então, são os estados que travam entre si tratados, ou com alguma organização internacional, ou com a Santa Sé, que é o órgão internacional de representação da Igreja Católica. E essa ideia de formação de tratados, ela surge, sobretudo, ela tem um boom muito intenso com o pós-Segunda Guerra. Porque, embora a gente consiga identificar tratados internacionais em séculos mais remotos, vamos dizer que o primeiro vem lá de Ramsés II, por causa de uma questão de guerra, e aí a gente tem o Tratado de Tordesilhas, os tratados da Paz de Westfália, em 1648, mas o grande reconhecimento do valor dos tratados como um meio de regulamentação, em alguma medida, da sociedade internacional começa com o pós-Segunda Guerra, com a criação da ONU, em 1945. Com isso, a gente começou a observar a criação de tratados. Primeiro, em relação a direitos humanos. Em 1948, foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não é tratado internacional, é uma resolução da Assembleia Geral da ONU, mas que serve como pedra fundamental. Mas ele tem um peso de tratado, né? Tem um peso, para alguns autores, muito maior do que de tratado. Maior, inclusive. Alguns autores vão dizer... ele é aplicado, né? Ele é muito aplicado, assim... Justamente, na verdade, como diz alguns autores, o próprio Cândido Trindade faleceu, o paradigma de interpretação dos direitos humanos. Se você não sabe o que são direitos humanos, se alguém aqui está ouvindo pela primeira vez o termo, você se socorre de quem? Da Declaração Universal. Sim. Abre, coloca lá no Google DUDH, D-U-D-H, vem o texto lá no site da ONU e você sabe que são direitos humanos. E é engraçado que assim, você vê muitos críticos, né, falar sobre os direitos humanos e nem conhece, na verdade, o que é o direitos humanos, né? Falar, porque é o direito de bandido, né? Aquelas pessoas, né, que não têm realmente o real conhecimento, como surgiu os direitos humanos, né? Que foi após uma guerra, né? E foi devastadora, onde que matou milhares de crianças, né? Milhares de idosos, pessoas que sofreram, né? E que hoje, na verdade, o cara ele tem uma saúde pública de qualidade por causa dos direitos humanos. Ele tem segurança pública por causa dos direitos humanos. Ele tem habitação por causa dos direitos humanos. Ele pode dizer que, na verdade, regulamentou a vida humana, né? Exatamente. Ele pode dizer que é contra direitos humanos por conta das normas de direitos humanos. O que é elementar. E esse ponto que você tocou, Wilson, é extremamente sensível e acabo muitas vezes me deparando com ele, sendo confrontado com isso, às vezes em sala de aula e às vezes fora. E
E a grande questão você só expressa esse seu descontentamento, o seu inconformismo com, entre aspas, os direitos humanos, porque existe norma jurídica de direitos humanos lhe garantindo esse direito. A liberdade de expressão, justamente, né? Por mais absurda que seja, te defende. Previsto na Constituição, na Declaração Universal, na Convenção Americana, na Pacto de Direitos Políticos. Ou seja, essa noção ela decorre, aos meus olhos, de dois aspectos, e eu vou ser bem sintético nisso. Primeiro, falta de educação, de conhecimento, falta de instrução lá na base. Certo. São pessoas que ficam reproduzindo frases, né? E as pessoas não sabem o que realmente significa, não se aprofundam, leem 2, 3 parágrafos e acham que estão bem informadas e começam a reproduzir a ideia que direitos humanos é direito dos humanos, e começa esse e pior que toma uma proporção enorme. Mas aí tem que é o segundo ponto. Fica marginalizado, inclusive, é impressionante. Quem que você ouve falar sobre direitos humanos na TV? Você ouve falar sobre direitos humanos na TV? Da Atena, Marcelo Rezende, que Deus o tenha. Aquele do Amazonas lá. O Siqueira. Raquel Sherazade. Então, se você não sabe o que é direitos humanos, você não leu sobre, ninguém te falou nada sobre, aí você começa a ouvir falar sobre uma perspectiva de que defende bandido, que só presta para... que não tem nada para as vítimas, só tem para quem comete crime. E essa dinâmica, o que você vai reproduzir? Não é todo mundo, infelizmente, que pensa, bom, deixa eu ouvir um outro lado. Você ouve disso, de quem está na TV, de quem entra na sua casa, de quem tem uma estrutura imensa para dizer o que quer, é claro que... É uma influência muito grande. E aí, quem que você ouve na TV falando a favor de direitos humanos? Olha, não, direitos humanos está na Declaração Universal. A gente tem aqui essa oportunidade, a gente espera que muitos nos ouçam. Na verdade, quem critica está sendo protegido pelos direitos humanos. Né? Exatamente, o faz no gozo. Ele está sendo, mas ele não, na cabeça dele não. De forma alguma. É por isso que o podcast Direito Já vem aqui trazer para você essa visão que você distorcia, né? Aqui você vai aprender a saber o que é realmente direitos humanos, direito internacional, o que ele regulamenta na tua vida, o que ele faz, né? E aqui você vai ter as garantias de saber que você hoje tem a sua casa, você tem sua liberdade de expressão, você tem tudo graças a muita luta, a muita morte, sem nenhum tipo de distinção, né? Lá atrás, raça, que garantiu hoje a gente estar aqui debatendo e discutindo sobre isso. Isso que você diz, Wilson, tem uma professora francesa, Daniela Locac, que ela fala o seguinte, os direitos humanos não são nem a história de uma marcha triunfante, nem de uma derrota retumbante. É a história de uma luta, de uma batalha. E é isso. Muitas, mas milhões, para não dizer bilhões de pessoas tiveram que morrer para que hoje nós tivéssemos, por exemplo, a Constituição nos termos que temos, com as suas falhas, inevitavelmente, e os tratados internacionais de direitos humanos, como é a declaração que não é tratado, mas tem uma força inquestionável, e a Convenção Americana, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que o pessoal do direito já ouviu falar. Que é o que o advogado opera diariamente, principalmente o advogado que atua na área criminal. Que trouxe uma série de garantias processuais que a Constituição não previa. A audiência de custódia é um exemplo. Uma questão bastante interessante que é a do recurso para um tribunal superior, que é um questionamento direto ao foro por prerrogativa de função lá no STF, e outras que a gente pode passar aqui o dia falando, que interferem diretamente na nossa vida. Não é nem para dizer que é de maneira reflexa, indireta, porque foi internalizado e tem que ser aplicado. Não tem opção para o legislador ou para o Poder Executivo em termos de políticas públicas se vai aplicar ou não porque veio do direito internacional. A partir do momento que é internalizado, essas normas são aplicadas. E hoje, muito se fala que servem de parâmetro como controle de convencionalidade. Aplicadas a rigor, inclusive. Exatamente. Sob pena de se criar uma lei que viola o Tratado Internacional de Direitos Humanos, ser considerada inconvencional, como existe no controle de constitucionalidade em relação à Constituição. E é algo que muitas vezes não se diz e quando se diz se perde de vista, que é esse status supralegal que os tratados de direitos humanos têm, e isso gera consequências práticas. Esse que é o ponto, me parece, principal de tudo isso. Isso é legal você abordar sobre esse tema, porque assim, às vezes muitas pessoas falam, está na lei. A lei não significa justiça, né? A escravidão estava na lei.
E isso aí não significa que era justo, né? Ou que era justiça, né? E outras coisas, né? E com o tempo a gente começa a ver e fala, pô, calma aí, não é porque está na lei que significa que não tem que ser mudado, pelo contrário, né? Ou pessoas, né? Ou interesses, ou poder, né? Por si só, eles criam leis para poder impor, né, os seus desejos, as suas vontades. E aí tem essas leis que regulamentam e falam, calma aí, vamos devagar, porque o que você está querendo fere aqui os princípios básicos da vida humana, né? E aí o direito internacional, né, a questão dos direitos humanos, eles vêm, regulamentam e dá esse freio, né, esse contrabalanço, né? As próprias cláusulas pétreas da Constituição, é um fortalecimento com esses tratados, né? Porque, por exemplo, a nossa Constituição de 88, ela já prevê muitas coisas que foi feita na base dos direitos humanos, né? Sim, com certeza, não tem a dúvida. Mas, assim, nessa questão de tratado, a gente está aí sobre a guerra, né, dos Estados Unidos, uma iminente guerra, né, Estados Unidos e China, agora com esse confronto aí, né, sobre a ilha de Taiwan, né? Isso, a ilha de Taiwan, isso, a ilha de Taiwan, e sobre a questão da guerra da Rússia, né, que feriu todos os tratados que estavam ali, né? Ou seja, é tratado, mas não é absoluto. Esse talvez seja um grande calcanhar de Aquiles no direito internacional. Existem tratados, nesse caso aqui, para esse caso específico, a gente poderia tomar a Carta da ONU, certo? Porque ela prevê que um Estado só pode usar da força, em outras palavras, se socorrer à guerra, em caso de legítima defesa, que não foi o que aconteceu para justificar a invasão russa. E os tratados internacionais de direito humanitário. O direito humanitário seria um braço, uma vertente dos direitos humanos ou da proteção internacional da pessoa que se aplica aos conflitos armados, à guerra. A Carta da ONU seria uma norma para evitar a guerra, mas que quando iniciada, seja lícita ou não, passa a guerra a atrair a incidência dessas normas de direito humanitário, que vão dizer, por exemplo, que as armas não podem causar sofrimento desnecessário às vítimas, que não se pode, que se tem que tratar os civis com dignidade, reservando eles a um outro espaço, que quem entrega as suas armas também deve ser tratado com dignidade. São trocentos artigos distribuídos em 4 convenções e 3 protocolos adicionais. E nesses casos, que é essa questão pujante, é que ao contrário do que a gente tem aqui no Brasil, no plano internacional não há um poder central. Se a gente descumpre a lei aqui no Brasil, vem o Ministério Público, vem o Poder Judiciário, vem a parte prejudicada e providências são tomadas que podem culminar, no pior dos cenários, na reclusão. O Estado ele tem legitimidade, tem aquele poder-dever de exercer a jurisdição. O monopólio da força. Exatamente. Prende. A pessoa está sancionada. Agora você fala, inclusive, de um projeto de lei lá para acabar com as saidinhas, né? A gente pode também tocar nesse assunto depois. Enfim. E pior que passou na Câmara dos Deputados. Passou, 311 a 98, se não me engano. Você vê a questão da votação esmagadora. Da ignorância, né? Da falta de conhecimento. Ou do interesse, na verdade, de fazer política, politicagem, né? Ou seja, o preso não pode ser... Populismo total. O preso não pode ser ressocializado. Ele tem que na verdade, ser... o nosso sistema carcerário, ele não vem para ressocializar. Ele vem realmente para retirar totalmente a pessoa que teria alguma chance, talvez teria alguma chance, né? Retirar totalmente da sociedade e deixar realmente nas margens, né? E, bom, isso aí a gente vai vamos fugir do assunto. E o que eu ia dizer é que, ao contrário do que acontece aqui no direito interno, na sociedade internacional não existe um poder central. Muita gente fala da ONU, que controla. Não, a ONU não controla nada. A ONU é um meio, é um foro, é um espaço para os estados dialogarem e buscarem aprimorar as suas relações. Quem talvez se aproxime um pouco mais de um poder central é a União Europeia em relação aos estados europeus, mas lá há um nível de consolidação, de avanço, de integração que não se vê no resto do mundo. Lá há integração, na ONU há cooperação. E
o que eu quero dizer com tudo isso? Que não há quem responsabilize os estados por essas violações de direito internacional. Em outras palavras, a Rússia viola a Carta da ONU ao invadir o território ucraniano? Inevitavelmente, ninguém tem dúvida disso, nem o próprio Putin. Mas onde e como que ela vai ser responsabilizada? A Ucrânia até chegou a abrir um processo lá na Corte Internacional de Justiça. Mas a única justificativa que se encontra é que porque a Ucrânia pleiteava, segundo a Rússia, entrar no grupo BRICS. Da OTAN. Da OTAN, isso. Da OTAN. Mas assim... Nesse grupo faz parte dos Estados Unidos, faz parte... Não, que é o grupo militar, né? Na verdade, defesa militar, porque ali a Ucrânia, na verdade, é estratégico, né? Para entrar o país é estratégico para entrar na Rússia, né? E diz que na arte da guerra, na verdade, a guerra ela é inevitável, você só adia, né? Mas uma hora ela acontece. E isso está aparecendo agora. Você vê, os Estados Unidos, tu acha que os Estados Unidos mandar os porta-aviões para Taiwan, né, um equipamento pesado, né? A China, que é parceira da Rússia, né, sobrevoa Taiwan e joga os mísseis ali já preparando. A guerra ela é inevitável, uma hora ela vai acontecer. Aquela guerra fria que já vem, né, agora vem esquentando, né? A gente conseguiu escapar de uma guerra com efeitos preocupantes à ocasião da Guerra Fria, em que pese tenha tido a crise dos mísseis de Cuba, e a gente tem ficado por um fio de ter uma guerra bastante trágica. Em relação à Ucrânia e à Rússia, na verdade, quando a Rússia faz esse tipo de exigência, não entre na OTAN, ela se esquece que, assim como ela própria, a Ucrânia tem soberania e tem o direito à autodeterminação. Ou seja, quem diz se a Ucrânia vai entrar ou não na OTAN é a própria Ucrânia. Eles têm a sensação de que os países adjacentes ali são comandados por eles. Exatamente. Esse é o grande problema. Você utilizou bem a palavra. Rússia ainda, né? É uma sensação, é uma expectativa. Total. Eu acho que sempre tiveram, né, na verdade. Né? Assim, não me parece que o fim da União a independência Soviética, dos países. Né? Sim, até porque muitos desses países permaneceram, não só literalmente, né, em termos de fronteira, mas permaneceram ao lado da Rússia. E o Putin, ele é um soviético nostálgico, né? Ele talvez não se conforme com o fim da União Soviética. Então, o que ele puder manter daquela geopolítica da Guerra Fria em relação à União Soviética, ele vai tentar manter. Mas é claro que, do ponto de vista do direito internacional, isso é completamente inviável, justamente por conta da soberania. E aí, sob esse argumento tão falacioso, né, quanto a própria invasão na Crimeia, em 2014, invade-se o território ucraniano. A Crimeia já foi tomada... Mas eu acho essa questão, se você olhar realmente no olhar do direito internacional, foi um assassinato, né, ao direito internacional. Mas assim, se você olhar dentro do direito, da política em si, a gente demora. Os Estados Unidos, quando invadiu o Iraque, né? Com a desculpa que lá tinha bomba atômica, não acharam uma. O Bush foi... Mas tinha petróleo, né? Tinha petróleo. E não é só isso, né? Ele, na verdade, foi caçar um inimigo do Estado, né? Que era o Saddam Hussein na época, né? Que declarava ser inimigo número 1, como eles fizeram, né? No Afeganistão, né? Buscando lá os inimigos que eles acham os inimigos deles, né? Então, assim, na verdade, o que se determina ali não é a questão do direito internacional. Aí pula-se o direito internacional, o tratado, e vamos para o que interessa o meu país, né? Primeiramente, meu país. Interesses econômicos. Isso é inevitável. E sobrepuja, com certeza. Porque ali, vamos supor, se a OTAN fechasse ali o cinturão da Rússia, eles podiam embargar, por exemplo, né, os produtos para escoar, né? Falar, não, é tanto agora, taxar o valor que eles achavam que queriam taxar, porque eles estavam armados, né, para aguentar a Rússia, ali, a pressão da Rússia. Bom, tirando essa questão sobre tratados, e falando dele também, internacional, o meu sócio tem uma pergunta que ele queria falar para você, que já desde o começo está ali se coçando ali. Não é isso, não é isso, não, é mentira. Não, é em relação a condenações, né, no caso de brasileiros fora do país, né? Que há pouco tempo houve uma discussão tremenda e uma polêmica danada que tomou conta aí da imprensa impressa, televisiva, até hoje, né? Hoje dá uma esfriada, mas ainda rende muito assunto.
Em relação à condenação, vou entrar no assunto mais especificamente do jogador Robinho na Itália. Sabe-se que tem um tratado entre Brasil e Itália, feito no ano de 1989, que veda, né, a prisão da pessoa que comete o crime lá e volta para cá, veda a prisão, assim como a execução da condenação. Esse tratado de 1989. Entretanto, né, há uma lei nova de 2017, esqueci agora o número da lei, a Lei de Imigração, em seu artigo 100, que confronta, né, esse tratado, que diz que claro, preenchendo os requisitos, é possível a execução da pena no estrangeiro, no caso na Itália, aqui no Brasil. Artigo 100. Traz um rol, né, de incisos, mas que a priori, nesse caso, preenche. Então há um aparente conflito de normas, né, nesse caso. E aí também se discutiu a possibilidade do STJ homologar e poder se cumprir a pena aqui no Brasil após a homologação do STJ, o que o artigo 9º afasta do Código Penal, né, que diz que o STJ não homologa esse tipo de sentença, e sim medidas de segurança e execuções cíveis, né, ex delicti, ações de reparações de danos e tal. Então, o que muito se falou a respeito do STJ homologar, isso cai por terra. Em contrapartida, também tem o artigo 7º do Código Penal, que possibilita, entre aspas, a extraterritorialidade, né, de um crime praticado fora, né, comparado de forma analógica ao crime previsto no Código Penal, que ele poderia cumprir regido pelo Código Penal, um crime cometido lá na Itália. Enfim, o cenário jurídico é bastante confuso, né, em relação a isso. É uma algazarra, né, o operador de direito sofre, né? Mas ao que me parece, eu vou querer a tua opinião, mas ao que me parece, foi uma decisão acertada prevalecer o tratado internacional entre Brasil e Itália, no seu artigo 1.3, onde veda a prisão e a execução da condenação. Exatamente por isso que ele não está cumprindo pena. Eu concordo, eu acho que o tratado deve prevalecer sobre a norma infraconstitucional, apesar de causar uma grande confusão, né? Essa questão é bastante interessante e, se a gente for olhar para isso, é a segunda vez que a gente se depara com esse tratado de extradição entre Brasil e Itália. A primeira vez foi no caso do Cesare Battisti. E, inclusive, quem deu um voto muito interessante naquele caso, fazer um parênteses, foi o ministro César Peluso, que foi... que se formou lá na Unisantos. E ele disse o seguinte: como que um país quer chegar ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, ter uma cadeira permanente, se ele não respeita nem mesmo um tratado de extradição bilateral com outro país? E ele disse isso para dar cumprimento ao tratado. A reflexão dele faz todo sentido. E por que eu digo isso? Porque, de fato, há de se respeitar e se observar o tratado de extradição. E mais, esse artigo 100 da Lei de Migrações, ele, quando se refere à questão da extradição, ele fala... Não é da extradição, é da execução da pena do crime praticado fora, aqui no país. Não, mas ele fala da pretensão da extradição executória. Isso. Execução executória. Extradição executória, exato. Então, a partir desse dispositivo, também não parece ser possível ocorrer o cumprimento da pena, porque ele diz que isso é possível quando houver extradição executória. E não há, porque, como a gente sabe, mas é bom a gente colocar, o Robinho, primeiro, ele é brasileiro nato. O brasileiro nato não é extraditado, então ele não vai ser... O artigo 5º veda total da Constituição. A Constituição, né? Está previsto na Constituição. Ele não vai ser enviado para a Itália para cumprir pena, ele só eventualmente vai acabar cumprindo pena lá se houver o alerta vermelho
lá da Interpol por parte da Itália, ele acabar sendo capturado em outro país. Há uma divergência doutrinária que diz que esse artigo 100 ele é aplicável a estrangeiros e a brasileiros naturalizados tão somente. Já uma outra parte da doutrina diz que não, é aplicável a brasileiros natos, porque na própria letra da lei não faz essa distinção. Mas olha só que confusão para o operador do direito. Eu acho que assim, essa linha doutrinária aí é a minoria, né? Porque se a gente for pegar pela Constituição, o brasileiro nato não é extraditado. Então me parece, mais uma vez, que é justa e é correta a preponderância do tratado entre Brasil e Itália sobre a norma infraconstitucional, sobre o artigo 100 da Lei de Imigração. Eu concordo com você. Acho perfeito. Tanto do ponto de vista da... Porque se você não dá se você não coloca em prática o tratado que foi firmado em 1989, você não está respeitando o tratado. Então, para que serve um tratado entre países? Né? E esse é um caso que, eventualmente, ao contrário do que eu disse na questão da guerra, de Estados Unidos, países de maior potência, isso pode trazer consequências prejudiciais ao Brasil, por exemplo, na Corte Internacional de Justiça. Claro. O Brasil pode, eventualmente, ser demandado por violar um tratado internacional, embora nunca tenha sido, salvo um caso extremamente antigo, em outra corte, é perfeitamente possível de ser responsabilizado. Então, nesse caso aqui, embora talvez houvesse a pretensão da Itália de que ele cumpra a pena, se fosse num caso contrário, poderia ser responsabilizado. E aqui me parece acertado. Tanto na verdade, por uma conjugação do tratado de extradição com esse artigo 100, no sentido de não ser possível cumprir pena. É claro que aqui há uma questão, uma sensação de impunidade. Ainda mais um jogador de futebol, que tem dinheiro, e a gente entra em uma série de outras questões. Mas à luz da norma, à luz da lei, né? A aplicação acho que foi bem razoável. Não tenho que, apesar de toda essa comoção que há, a gente não quer nem entrar no mérito do negócio, mas juridicamente foi respeitado o tratado que há de ser respeitado, né? Então se discute muito isso em relação a esse conflitos, né? Esse conflito de norma do artigo 100, mas eu acho que foi sanado aqui. Eu acho que o operador do direito foi... Eu acho muito difícil o STJ se mexer em relação a isso, mesmo porque, como eu já disse aqui, o artigo 9º, né, do Código Penal, ele restringe a homologação do STJ, a medida de segurança e a execução civil ex-delite, reparação de danos, mais nada. O caso até pode culminar no STJ caso haja um pedido de cumprimento de pena sem ser por homologação, mas e existem casos no STJ sobre até isso. Existem, mas me parece difícil. Eu acho que essa interpretação é a que melhor converge com essas normas que se aplicam no caso. A gente sabe que realmente o Brasil é conhecido como o país da impunidade, né? Eu não sei se foi a medida mais acertada ou não. Não é por falta de lei, porque lei tem bastante. Até porque se discute, né? Tem até demais. Mas em relação a isso, a gente volta naquela polêmica que a gente estava debatendo aqui, que a gente falou que ia deixar um pouquinho para frente, né? Sobre essa questão da saidinha. Né? E aí a gente vê que é o seguinte, um rapaz, a gente tem aqui um caso, né, de um réu que foi condenado, mas que não vai cumprir pena, né? E a gente tem um que já está cumprindo pena, que já teve todos os requisitos, está naquela questão, né, de ressocialização e agora está perdendo um dos direitos conquistados, numa questão da humanidade. Vou fazer um adendo no que você está falando também. As pessoas acham que a saidinha ela acontece assim do nada. Né? O diretor da penitenciária abre, olha para ele, acha ele bonitinho, comunica o juiz e o juiz. Senão, não é assim que funciona, ou o cara está naquele sistema carcerário preso, né, ali que já está cumprindo a pena em sistema fechado, e ele acha que vai sair na saidinha. São 3 requisitos fundamentais. E não é assim que funciona. Mas, assim, em relação a isso, que a gente depois vamos discutir isso aí. Em relação a isso, o que tu acha, comparando esse caso do Robinho com essa demanda que está ocorrendo aí no nosso sistema legislativo? Posso começar a fazer uma pergunta para vocês?
Se eu falasse de uma política pública qualquer que tem 95% de cumprimento, de observância, vocês considerariam esses 95% satisfatórios ou que essa política pública é exitosa? Sim. Que é o que Tá acontece. dentro do... Que é o que acontece. Que é o que acontece. É o que acontece. Exatamente. Mas ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Isso vai contra a massa. Popular, 95% das pessoas que têm a saidinha voltam. 5% que não voltam apenas. E quantos por cento será que cometem crimes? É importante a gente ressaltar aqui que o cara, para ter a saidinha temporária, ele tem que cumprir 3 requisitos elementares, que é o bom comportamento, ter cumprido 1/6 da pena, né? E tem mais um que é o bom comportamento 1/6 da pena. Não, bom comportamento é o artigo 123 da Lei de Execuções Penais. Ele precisa cumprir requisitos objetivos para sair, senão ele não sai. Então ele tem o bom comportamento, Já 1/6 tá da pena e 1/6 da pena se não for reincidente. Senão é um quarto, né? Se não é um quarto. Ou seja, acabar com uma saidinha resolve um problema. Gera uma pacificação social em relação àquelas pessoas que acham que a medida não é adequada e que coloca a sociedade em risco. Então, atende-se um anseio popular, um anseio que eu me arrisco a dizer, não pejorativamente, mas de uma grande maioria da população. Então, há uma satisfação. O Congresso Nacional atende demandas populares, sobretudo quem for o autor da lei e os que votaram a favor. Só que, do ponto de vista técnico, isso é um absurdo, né? Até porque, como você já tinha adiantado, Wilson, quando a gente fala de pena, existem algumas finalidades dela. A primeira, que todo mundo sabe, é de punir, sancionar, dar uma reprimenda, uma resposta o Estado contra a pessoa que cometeu o crime. Mas aquela que fica normalmente esquecida é a tal da ressocialização, a necessidade de se preparar aquela pessoa para voltar ao convívio. Porque isso, a não ser que ela morra na prisão, isso é um dado inevitável. A pessoa vai voltar. Isso é um fato. A questão é como ela vai voltar. E a gente cansa de falar entre nós mesmos e nossos pares que o sistema penitenciário brasileiro é uma escola para o crime. Ou seja, se não existem políticas públicas hábeis a preparar aquela pessoa para retornar à sociedade sem ter que cometer crimes, essa pessoa vai fazer essa escola do crime, por assim dizer, e vai retornar com muito mais uma ânsia muito maior, né? Com muito mais e você ressocializa menos ele, né? Consequentemente. Você tem menos contato com a sociedade, menos o sistema ressocializa, né, o condenado. E assim, é engraçado, as pessoas falam assim no Brasil, não, o Brasil não pune, pelo contrário. A gente somos a 3ª maior sociedade carcerária do mundo. A gente só perde para 2 países, Estados Unidos e China. Agora, olha só, comparando em termos de porcentagem a nossa população brasileira com a população dos Estados Unidos e da China, a gente está em primeiro lugar. Ou seja, a gente é o país que mais condena. Aqui, tudo que era para ser a última ratio, né? E, na verdade, o direito penal hoje é a primeira. O cara xingou, opa, calma aí, injúria, vai responder criminalmente, né? Vai para o GCRIM, vai responder, o cara fica ali com uma ficha criminal. O cara fez... Então, tudo aqui se responde primeiro pela via criminal, para depois resolver o que tem que realmente resolver. E o que é fundamental, que já foi estudado lá com os italianos, lá atrás, né? Na época dos iluministas, né? Lá com o Lombroso, Beccaria, Delírio das Penas, que quando você investe 1% na educação, você diminui 3% na violência de um país. Aqui a gente faz o contrário. A gente investe muito mais no crime, né, em cadeias, em sistema previdenciário, carcerários, né, em sistema carcerário, do que investir na educação.
E educação, não falo em questão da escola, falando no todo. Né? Uma criança que tem uma família destruída, né? A mãe alcoólatra, uma mãe viciada, às vezes não tem nem mãe, o pai que você não sabe nem quem é o pai. Essa criança vai para onde? Onde que o Estado coloca? O que ele faz? Cadê o Estado? Cadê o Estado? A omissão do Estado. Total com isso. E aí a gente fabrica marginais. Essa é a mais pura verdade. Né? A gente ofende, né, os direitos humanos. A verdade é essa. Né? E a política pública não é aplicada. Aí a gente tem lá um sistema que você falou, 95%, ou seja, o cara sai, o cara vai lá para lá, entra roubando galinha, sai de lá traficando. Entra traficando, sai... Entra traficando, sai internacionalizando as drogas, né? Fazendo crime internacional. Ou seja, a gente evolui o nosso marginal. Né? Teve a votação agora, né, da Câmara, né, que passou. Vai para o Senado agora, né? Mas tudo indica que que as saídas estão bem comprometidas. Essa é uma... E nesse ponto que você colocou, Wilson, eu gostaria de fazer uma observação. Nós somos muito coniventes com o Estado. Nós exigimos pouquíssimo do Estado. Porque, você bem colocou, a pessoa sem uma estrutura familiar, cadê o Estado? O Estado não está. Então, a gente não cobra nada do Estado. Teve a pandemia, por exemplo, muitos falaram, fica em casa, não fica em casa, não fica em casa, e como é que a pessoa vai sobreviver? Cadê o Estado? Então, a gente não exige do Estado. O Estado é o detentor do poder, é o detentor do dinheiro, recolhemos tributos sem fim, a maior alíquota de imposto de renda, de 27.000%, atinge quem recebe 3, 4 salários mínimos, se não estiver enganado, 5. Um salário e meio. Um e meio, até agora. Tanto que hoje eu estava lendo o nosso ministro da Economia, né, Guedes, está estudando a possibilidade, isso era uma promessa de campanha, né, que eles iam rever essa questão do imposto de renda e tal, e agora com o novo reajuste que vai ter para o ano que vem, acho que vai chegar quase a R$ 1.400, né, um salário e meio. Pois bem. O salário mínimo e o cara paga imposto de renda. Então, justamente, você tocou num fio, ficou pior ainda. Então, com tudo isso, cadê o Estado? Né? Uma carga tributária pesadíssima. É surreal, se a gente olhar friamente, o Estado arrecada até dizer chega, verte uma boa quantidade desse dinheiro para deputados, senadores, para emendas, para projetos extremamente questionáveis, seja de direita, seja de esquerda, sem questão política aqui. E a gente não exige do Estado que dê aquela assistência aos desamparados que está na Constituição, que não sou eu, que nós não estamos inventando, está no 6 da Constituição, a assistência aos desamparados. A gente não espera que o Estado dê subsídios maiores ou desse à ocasião da pandemia, ou seja, o Estado se coloca numa posição de berço esplêndido, em que ele arrecada muito, faz muito pouco. E quando a gente espera que haja algum investimento, por exemplo, na ressocialização, para que as pessoas voltem um pouquinho melhor, com um trabalho, com um ofício, isso também não acontece. Tanto é que o STF declarou o sistema penitenciário brasileiro está de coisas inconstitucional, né? Ou seja, é um caos juridicamente declarado. Falido. São poucos os lugares, eu tive a oportunidade de conhecer um centro de ressocialização em Lins. A gente fala lá no direito, né, lugar incerto não sabido, mas a cidade de Lins mesmo, oficial. E aí, era um lugar que eu não conhecia. Achando o Romão Gomes, parece que é bem estruturado. Mas o Romão Gomes é policial, os policiais presos, né? Que precisam ficar separados do policial do meliante comum. Esse é um problema. Lá eles andam livres, trabalham na própria administração. Eu fui atender um preso lá, fiquei numa sala com porta... O cara só pediu que ficasse encostada, não fechasse. Uma coisa assim... Mas é o único. A gente vai no CDP de São Vicente, eu comento isso com meus alunos, é que eu pedi fazer criminal. Mas ia lá, tem o parlatório, né? Não tem lugar para sentar,
Quando eu É de ia... concreto. Tinha uma cadeira... Senta no concreto. Não, no concreto eu acho que é você P1. passa lá e assim, Pô. e eu acho uma ofensa pro advogado. O advogado tem que então. tirar quase a roupa para entrar lá dentro. Já fica um absurdo, mano. Você falou do banco de concreto, mas o banco de concreto é na P1, se eu não estiver enganado. O que eu ia lá, que é o Eu tô outro, trocando. eu acho que é o anexo. Porque nós fomos lá recentemente, eu tô trocando. Estão trocando? Tá, Bom, tá trocando. quando eu ia 3, 4 anos atrás, era cadeira de bara. Era cadeira de plástico quebrada, plástico, não tinha para todo mundo. Se tivesse cheio, ninguém ouvia ninguém. Eram 10 monólogos. 5 do lado de lá. Tampa o ouvido. Encosta, tampa um, encosta o outro. Vai na guerra, não tem os jeito. buraquinhos, né? Para o cara assinar procuração, você tem que levar a bique para tirar Tem que tirar a a carga. Se não, tem que contar com a boa vontade do carcereiro de levar a caneta. Na primeira vez que eu fui, ninguém me falou isso. Voltei sem procuração, porque o cara não quis levar a caneta, né? Recém-formado. E aí, um baita de um esforço para conseguir ouvir o cara. Porque pra quem não sabe, não tem aquele buraquinho assim. Não é telefone, que nem nos Estados Unidos. Você tem que passar, o buraco é o da bique. A folha passa por baixo, o cara devolve, vem assinada. E você nem consegue ouvi-lo. Então, assim, se o cara não consegue nem conversar com o seu advogado, não querendo aqui, você está supervalorizando a profissão, mas a Constituição diz que o advogado é função essencial da justiça e quem vai defender qualquer pessoa... É indispensável a administração da justiça. Exatamente. Ponto final. É o advogado. O último que vai lá brigar é o advogado. Sem advogado não tem processo. Não tem. Não adianta, não tem processo com juiz e Ministério Público. Não tem. Tem que ter um advogado. Porque se a gente depender atualmente do judiciário e do ampla defesa e contraditório, né? Nós estamos numa situação muito delicada. Então tem que ter advogado e é o único, o último socorro de uma pessoa presa. Quer cometido o crime que tenha cometido, seja defensor público, seja advogado. E aí você não consegue nem falar de... o Ministério Público, ele sai incrementando a denúncia com inúmeras deduções do que pode ser, que o fulano faz parte de facção criminal. E, quer dizer, uma denúncia pesada, né? Bem pesada, que ao ler, uma pessoa leiga ao ler, fala, é culpado. Claro. É culpado, né? O leigo, quando lê, fala, é culpado. Sem tantas outras situações. E muitas vezes, quando ele senta num passo entre defesa e acusação, né? Em Peruí, por exemplo, eu não faço júri, mas comentaram que a lista de jurados tem apenas 25 pessoas. Ou seja, o promotor de justiça é íntimo dos jurados. Porque todo dia ele está fazendo júri. Então, são umas coisas assim, surreais que ou nós nos revoltamos e nos insurgimos contra com as medidas que não são postas, ou a gente aceita esse estado vegetativo que a justiça brasileira se encontra. É engraçado você falar essa questão do júri, né? E a gente tem esse problema sério no Brasil, porque a gente não tem o hábito, né, de participar de júri, né? E também não é incentivado essa questão também. E eu lembro que, assim, quando o Cassione, né, mais os criminalistas ali, eu fui numa palestra deles, muito interessante, na OAB de Cubatão. E estava lá, acho que estava o Malavasi, estava também o outro criminalista muito famoso, Ponzeto, né? Ponzeto também, e tinha mais outro, que era fortinho. Acho que era E a gente conversando, falando sobre isso, e a gente entrou no assunto do Borba Gato, né? Do promotor lá de Santos. Otávio Borba. O Otávio Borba, né? E aí ele falando e tal, ele falou assim, sabe como é que o Borba Gato começou a ganhar o júri? Ele ia no mesmo local onde que jantava e almoçava os jurados, né? Ele começou a ir lá, comecei a conhecer os jurados, e tinha um restaurante próximo ali, ele começou... Os caras falaram, o que está acontecendo? Esse cara tá virando todo júri, e o cara, né? E os caras, os medalhão lá de Santos, não estavam conseguindo virar o júri, foi entender o que estava acontecendo. Aí chegou lá, descobriu que, na verdade, ele ia almoçar junto com os jurados, né? Ia lá, apresentava e tal, porque eram as mesmas figurinhas de sempre, né? Justamente. E aí, onde tem ampla defesa contraditória? Cadê as garantias judiciais do indivíduo, no caso? O cara cria um laço de amizade,
Confiança. Proximidade, Aí proximidade, ele amizade, fala- conversa amistosa. Você... O cara que eu mostro Que eu vou todo dia, e todo dia quando eu sou chamado, porque são voluntários, né? Serviço voluntário, ou não, de vez em quando é intimado, mas. De vez em quando é intimado, mas a maioria é voluntário. Tem os que se voluntariam, né? Mas quando a assim, são justiça bem chama, poucos, só o cara tá lá todo dia. Ele vai lá ver o júri lá, durante o ano ele faz 5, 6 júris, né? 7, vamos colocar aqui, né? Um mês ele fure aí. O cara vai lá, o cara todo dia vê o promotor, todo dia ele vê o promotor, todo dia ele vê o promotor, vai almoçar com o promotor, fala, pô, o cara tá falando a verdade, acabou. E também, até o próprio fato de ter um juiz do júri que é sempre o mesmo, né? O problema também é o que acontece muito de promotor tomar café com o juiz tomar café com o promotor, terem uma relação até bem amistosa. E aí chegou o advogado, que é de fora, um ser estranho, que é esse cara aqui que tá querendo defender, tá querendo derrubar a minha tese de acusação? Que é isso? Difícil, cara, difícil, muito difícil. São os espinhos da profissão, né? Entre tantos desafios que a gente tem, ontem mesmo eu mandei um e-mail lá para o gabinete de um desembargador, porque eu queria despachar embargo de declaração com ele virtualmente. Aí veio uma resposta muito gentil, falou, olha, como não cabe sustentação oral em embargo de declaração, você pode fazer uma manifestação escrita, pode inclusive enviar por aqui como memoriais. E, bom, não falou de marcar, falou que pode ser escrito, aí eu falei, olha, obrigado pela resposta, mas não ficou claro. O doutor desembargador não atende advogado? Aí eu recebi o e-mail hoje de manhã. Na verdade, por se tratar de situação em que não há sustentação oral, em que aí coloco umas palavras lá meio aleatórias, não. Se você quiser falar com o desembargador, é por escrito. Então, um advogado que não é recebido por um desembargador... Não, na verdade, na maioria das vezes é o assessor que pega os memoriais. Nem se diga disso. Tá bom. Tá, não, eu entrego pro doutor. Mas tá não é a primeira vez que eu vejo essa situação de não ser recebido. É a primeira não vez ser também. recebido. Porque assim, eu vou lá e bato na porta. Já aconteceu, tá até esses dias conversando. Dá licença. Tá conversando eu entro com um tranquilo. colega e tal. E em relação a isso. Já aconteceu, falar, doutor, a juíza não vai. Eu falei, não, preciso conversar. E tem casos que assim, a escrita, ela é fria, né? E às vezes quando você conversa, você olha no olho, você fala com o magistrado, ele sente, né, o drama que você está ali passando ali. Né? E já aconteceu de situação de eu chegar lá e pedir uma situação, né? E tá na fila, tá no processo. Eu falo, não, eu quero despachar aí com o juiz, quero despachar aí com o desembargador. Doutor, ele não tá... ela não gosta de atender. Eu falo, bom, se ela não gosta de atender... Ela tem que mudar de profissão, né? Eu acho que ela tá na profissão errada, mas eu vou entrar e vou lá. E eu lembro do Cassione, quando ele deu uma palestra pra gente lá, acho que foi até quando você era nosso presidente, né, do CEA, bons tempos. E o Cassione dando aquela palestra, ele falou, eu fui lá, meti a mão mesmo na porta e falei, doutora, desculpa, mas eu venho aqui, eu preciso despachar com a senhora, falar o que está acontecendo, até para saber qual a posição que eu tenho que tomar em relação a isso. Exato, e os outros advogados que estavam na porta ficaram olhando feio para ele. E aí ele olha só de moral nos caras, falou para advogado. E aí eu fui lá, despachei, falei, isso, a doutora, na hora, eu saí dali, na hora ela já deu. Então, despacho. Funciona. Entendeu? Mas essa experiência de pedir videoconferência e de não ser atendido com o advento da pandemia, isso facilita muito as coisas, né? A videoconferência, é a primeira vez eu fiquei bem... Você acha interessante a videoconferência? Eu acho, em alguma medida eu acho. Mas você acha que audiências criminais é interessante? Então, isso é um problema, né? Júri não tem Eu não consigo ver. Audiência... Eu não consigo ver muita vantagem em audiência criminal, videoconferência. Aquela coisa da frieza, muito distante. Eu acho que o advogado muitas vezes não consegue se expressar como deve, sabe? Porque há uma diferença, né? De você estar presencialmente. Há o conforto de você estar no seu ar-condicionado, com certeza. na sua cadeira. Mas quando você está julgando a liberdade de uma pessoa, quando você está lidando com a liberdade de alguém, você quer estar ali numa audiência tradicional. Você não quer estar em videoconferência. Por exemplo, sustentação oral que eu costumo fazer, embora seja muito confortável fazer de bermuda, né? Terno e gravata e bermuda. Eu na Bahia estava na rede. Então, na rede. Justamente, tem essas bizarrices. Saudações, excelência, devida vênia. E na rede tomando um copo de chopp. Embora seja confortável,
o clima não é o mesmo, né? Não é. É uma... Você fica meio disperso, você tá no teu ambiente. E você vê que também os desembargadores ficam um pouco também dispersos. Muito mais interessante, me parece, ser presencial. Algumas pontuais, videoconferência, acho interessante, mas não todas, mas, por outro lado, o fato de poder esperar do escritório, não precisar pegar eu de lá de Peruíbe até São Paulo, e às vezes o recurso vai ser provido. Sim, muita gente faz outro estado. Às vezes o recurso é provido, você fica lá esperando. Fala, olha, doutor, você quer sustentar mesmo? Porque eu vou dar provimento ao recurso seu esses dias. Vou anular a sentença. Pô, ótimo, perfeito. Tava no escritório, estava em casa nesse caso, inclusive. Ótimo. Imagina se eu tivesse subido o tempo todo. Não, claro, tem muitas vantagens, né? Mas tá tirando a audiência criminal, mas a criminal em específico, eu acho que tem que ser presencial. Bom, e dizem que tem que ser presencial. Na trabalhista, mas dizem que na trabalhista ou era, não sei, um verdadeiro caos esse negócio. Tem sido uma brincadeira de mau gosto, para falar. Vou te falar, trabalhista realmente, olha, a ação trabalhista aquilo ali não tem audiência, né? Aquilo ali você senta, doutor, tem alguma prova para fazer? Não, tem, tá bom, tchau, doutor, acabou. Você leva o cliente pela primeira vez, você já vai conversando com ele, não se esquenta não, tu vai ficar 30 segundos, tá? Tu vai sentar, vai levantar. Como leva testemunha? Mas é assim mesmo. Aí ele fala assim, não, doutor, não tô acreditando. Aí o cara entra, doutor, tem provas a produzir? Só vai discutir matéria, né? Não temos não, doutor. Tá bom, tchau, mais alguma coisa? Tem acordo? Não tem, então tá bom, doutor, tchau. Aí o cara vai embora. Agora sim, o que acontece? Nessa celeridade, né, que tem as audiências trabalhistas, né, muitos juízes não se atentam, né, a essa questão da privacidade, da questão. Já aconteceu de você falar, não, tenho prova para fazer, trouxe uma testemunha, quero que seja, né, escutada ser escutada as oitivas, né, e você pede para o juiz o deferimento, né, para escutar a oitiva da testemunha, e aí o juiz, então tá bom, começou. E daqui a pouco a testemunha está ali. Ela falou, Vossa Excelência, dá um tempo aí, eu tenho que tirar a testemunha, ela está aqui na sala. Não sei. Então tem isso também. Né? A gente ouve essas histórias indo migalhas, né? O cara com a testemunha do lado, instruindo, a câmera de um lado e o outro falando. Entendeu? Essas situações. Que vai acontecer, né? Vai acontecer. Eles também têm que prever que isso pode acontecer. A testemunha vai até o escritório para participar da audiência, né? Esses são os meandros negativos, digamos assim, né? De você fazer uma audiência por videoconferência trabalhista, no caso. De conexão que cai, e a gente vê relatos de juízes que... inflexíveis, justamente, que não permitem que seja que o advogado volte, faça outra audiência, ou que sustente novamente. E situações que acontecem justamente por uma falta de bom senso, de mera singela consciência de que não são todos, como os desembargadores, por exemplo, que estão numa capital com conexão de internet excelente, por exemplo, de suas casas. Em Peruíbe mesmo, alguns serviços de internet deixam a desejar. A internet cai, você fica algum tempo sem. Mas isso acontece. Aí você não poder sustentar, continuar a sustentação, ou não poder retomar a oitiva de uma testemunha por conta disso. Então são situações previsíveis que também podem ser solucionadas de maneira previsível, observando, é claro, que tem muita gente má fé, mas que são simplesmente passadas por cima porque falta sensibilidade às autoridades. E isso gera uma descrença no judiciário que me parece que atinge uma boa parte da população. Como você vê hoje em dia, um apanhado geral, né, as decisões judiciais de primeira instância? Sinceramente, uma lástima. Eu pensei que era só... o problema era com a gente. Porque chega uma hora que a gente olha pro cara do outro, pô, nós estamos fazendo alguma coisa errada. Só que aí você pega a sentença e lê 1, 2, 3 vezes e fala, não é possível que foi o juiz que escreveu isso daqui. E tu percebe que realmente ele não leu o processo. Uma decisão uma decisão rasa, genérica, ele não adentra no assunto mais complexo, porque não quer ter trabalho. Porque tem muita demanda, porque dá trabalho você falar de assunto complexo. E aí ele profere uma decisão, não gostou, paga e recorre. Tá bom? Tá bom. Eu despachei há uns 2 meses atrás com uma juíza lá do Vale do Ribeira e ela foi bem direta,
Basicamente, a gente queria... Ela intimou a parte para apresentar provas no momento em que a outra parte ia apresentar a réplica. Doutor, olha, isso prejudica para a defesa, né? Como é que eu vou... Eles ainda vão se manifestar sobre o que eu falei, né? Tinha ação dúplice, tinha pedido deduzidos, e eu já vou indicar... Fala, doutora, eu reconheço, eu entendi, não quero ver uma ampla defesa contraditória, não, mas é que são aqui 5 mil processos, mais 1.000 do JEC, e às vezes acaba passando, então não se preocupe, não vou violar nenhum direito seu. Foi bem rápido, eu falei, olha, excelência, só pedir para despachar porque já tivemos experiências ruins. De dizer que não indicou as provas, preclusão, não vai mais poder ouvir testemunhas nem nada. Falei, doutor, tudo bem, entendo. Aí revertou a decisão. É claro que a alta demanda gera um efeito em cascata tenebroso para todos os envolvidos, para os próprios juízes, para os escreventes, para os serventuários que também ficam sobrecarregados e para os advogados e para os jurisdicionados. É claro, só que não é possível que os tribunais não tenham ciência disso. Que se abra concursos públicos, que se contrate mais vagas para juízes. E tem muita gente estudando para fazer concurso de juiz, de promotor. Que se tenha, ao invés de um assistente, que se tenha 2, ou aquele que não pode ter assistente, que passe a ter lá na região, a comarca é de entrância inicial, então muitos são substitutos e nem tem assistente. Olha, eu estou sozinho aqui, tantos processos, não tenho ninguém para me ajudar, ou estagiário que ajuda. Ou seja, que se tome providências. Só que, da maneira que se encontra, me parece que a OAB ela não tem uma postura proativa em relação ao assunto, seja a gestão que for. A gente se coloca numa situação extremamente delicada de ver decisões judiciais eles juntam o que já tem no processo. Na verdade, e julga antecipadamente, que a gente estava conversando antes. Ele pega aquele modelinho, qualquer processo de dano moral, pega aquele modelinho ele tem essa X prerrogativa, a lei vamos fazer. Ele. Tantos mil de indenização é o máximo que eu dou. Acabou. Não interessa. Não se ouve testemunhas, não se lê aspectos relevantes, como você bem disse, não se debruçam sobre aquilo que é mais complexo. Isso não é uma... se estão frustrados com a justiça. Na verdade, porque a gente advoga já há alguns anos e nós vemos o que acontece nos nossos processos e os colegas também repetem a mesma coisa. A gente não vê ninguém satisfeito, não. Olha, os processos andam bem, as decisões judiciais analisam os aspectos relevantes. E não é nem atribuir a culpa, repito, aos magistrados ou aos serventuários. A carga de trabalho. Isso é a culpa da estrutura. A estrutura realmente... Se não se muda isso, se cria mais varas, se não se contrata mais, isso não vai acabar nunca. E a tendência é piorar. Não, eu fui conversar com a juíza, eu quase chorei. Ela falou, eu tô aqui, ela abriu para mim lá, mostrou, falou assim, aqui entra por dia quase 1.000 processos por dia para o julgado. Só na comarca dela. E era uma comarca especializada aqui em Santos. Ela falou assim, eu não dou conta. Ela falou assim, se tu fizer a conta, não bate. Não fecha. Não fecha. Tem as metas. Não fecha. Do CNJ. E aí, eles têm a meta, tantos dias para julgar. Ela falou isso, ela falou assim, né? E aí chega perto dos dias que ela tem lá, que é cobrado pelo CNJ, então o que tem que... Vamos despachar. E tu percebe que no despacho ou na decisão que ela toma ali, você está vendo que ela está tomando uma decisão porque ela tem que tirar aquele processo da frente. Ela não quer julgar direito, ela quer tecnicamente, ela quer tirar o processo quer tirar um processo da frente porque tem mais 12 mil para ela julgar, 8 mil, 9 mil. Jonathan, os quais estão sendo ali, estão abarrotando a vara dela. Jonathan, eu quero agradecer a tua presença aqui, esclarecedora, mas assim, antes de a gente encerrar aqui, eu quero que você fale uma coisa. Desses todos os cargos que você teve, passou aí, dessas qualificações, mestre, né? Tem um que eu acho mais importante, presidente do CA. Isso realmente. Eu não podia deixar de passar isso em branco, né? O nosso eterno presidente, né, do Centro Alexandre de Gusmões, né? Sendo nosso centro acadêmico Alexandre de Gusmões. Não está funcionando mais lá onde a gente estudou, na Casa Amarela. Na Casa Amarela. Tristeza, né? Bate aquela nostalgia, né? Vem cá. Tece os comentários de como foi tua experiência e que isso serviu para você para
para as pessoas que participam, gostam de participar de centro acadêmico, né, os alunos que estão aí, né, os futuros operadores do direito. E eu gostaria de saber de você o que isso trouxe de bagagem para a sua vida, né, para sua vida profissional, para sua vida pessoal também, né? E já finalizando, né, essa questão toda, qual o conselho que você daria para a pessoa que está começando a carreira jurídica agora? Bom, sobre o centro acadêmico, é um motivo de uma alegria e honra imensa. Como é estar aqui com vocês hoje, ter podido presidi-lo, o Alexandre de Guzmão, da Faculdade da Unisantos, lá em 2013. O partido da ocasião era o NEO. O partido tinha chegado à presidência do CA, a gestão do CA em 2011, com o Marcel, que era de Bertioga. Em 2012 foi o João Pedro presidente. Em 2013 eu assumi a presidência e foi algo extremamente interessante, porque, inclusive, naquela ocasião, nós vivíamos aquele negócio dos 20 centavos. Então, em julho, nós nos reunimos muito lá no Centro dos Estudantes de Santos, com outros centros acadêmicos, uma tentativa de fazer alguma movimentação. E não bastasse, nesse ano de 2013, agora minha memória pode me trair, mas era o jubileu de diamante do centro acadêmico. Então a gente teve a oportunidade de fazer uma semana jurídica imensa, com professores, inclusive da USP, eventos de manhã, tarde, à noite, cursos, e além de outros eventos de preparação dos alunos para a OAB, cursos, visitas ao Romão Gomes. Ou seja, eu consegui tentar proporcionar alguma coisa extra sala de aula aos alunos por meio dessas iniciativas. Eu acho que a grande coisa que eu aprendi naquele momento, por ocasião de algumas divergências com então membros, é de que se você não decide a sua vida, a vida decide por você. Então, se você se omite de tomar decisões, por piores que sejam, as consequências para isso vêm. Eu digo que eu podia ter tirado algumas pessoas que depois se voltaram contra mim, assim, de maneira bem resumida, que talvez eu tivesse conseguido trabalhar melhor sem elas. Mas naquela ideia de, não, confia, vai, uma outra chance, de não querer ir para o confronto, depois eu acabei tomando o tiro por trás. Depois as pessoas fundaram outro partido e acabaram até, inclusive, ganhando as eleições democraticamente. Então, a lição que eu tirei de lá é de que, se você precisa tomar decisão, você precisa fazê-lo. Não fazê-lo é sempre pior, a omissão é sempre pior. E eu levo isso para a minha vida. Acabei não me voltando para viés político, como até o Marcel e outros acabaram tendo. Nunca tive esse tipo de interesse. Na verdade, foi até por conta do Grupo de Estudos de Direito Internacional que eu acabei seguindo a carreira acadêmica, porque era algo que eu gostava bastante. E, dentro dessa lógica, a ideia que eu posso dar a quem está ingressando na carreira, ou até, eventualmente, se os meus alunos estiverem me ouvindo, é de que tem que se ter dedicação. Não dá para se chegar longe, alcançar pretensões sem dedicação. Essa dedicação pode ser desde acordar 1 hora mais cedo ou dormir 1 hora mais tarde, ou mudar drasticamente a sua rotina, o seu dia para encaixar isso tudo. Se você não tem empenho, se você não tem força, vigor para correr atrás daquilo que você almeja, a tendência não é chegar. A não ser que você tenha muita sorte, tem alguém que faça por você, mas se você depende somente dos seus esforços, há de se ter uma postura proativa, há de se ter força, vigor mesmo, assim, na essência da palavra, para correr atrás. Até a questão da USP. Então, ser aprovado definitivamente como aluno irregular, eu levei 3 anos. Foram 3 reprovações, primeiro porque meu orientador é muito concorrido, e aí eu estava na fila, por assim dizer, eu sempre ia todo ano tentando. Eu lembro que a primeira vez que saiu desse ano foi no meu aniversário. Foi uma tristeza sem fim, porque eu tinha certeza que eu ia ser aprovado. Eu nunca nem tinha falado pessoalmente com ele. E você sempre foi um aluno sempre dedicado, né? Você era um exemplo ali pra gente, né? Você tirava as melhores notas, você era um aluno dedicado, você, assim, pra gente era uma referência, né? Eu tive você como referência, porque quando você estava terminando o curso, eu estava entrando na faculdade, né?
E para mim você foi uma referência de pessoa dedicada, uma pessoa inteligente que tinha um objetivo, né? E buscava esse objetivo sempre, né? E você vê, você passou por 3 reprovações e não desistiu. Às vezes eu sempre falo aqui, né? E eu sou concurseiro, né? E muitos anos eu tive que trilhar um caminho, né? Já difícil, não tinha uma estrutura familiar voltada para essa questão do estudo, eles tinham uma cultura diferente, né? Pensava de forma diferente. E aí eu tive que, primeiro, conquistar o espaço profissional para depois eu conquistar meu espaço acadêmico, né? E dali por diante eu tive que, primeiro, conseguir um trabalho bom para poder pagar a faculdade, né? Ou para se manter na faculdade, apesar de eu ser bolsista, né? E disso eu olhava para você e via você nesse esforço. E você buscava e você sempre se dedicava. Eu via você ia com as mochilinhas, aqueles livrinhos e tal. E chegava ali, né, e falava super bem. O detalhe que mais me encantava em você é que você aprendia ensinando a gente. Com certeza. Isso era demais. Que assim, tipo, não é aquilo eu tenho só para mim, né? O que eu tenho de conhecimento, eu vou passar para vocês, ao mesmo tempo que eu passo para vocês, eu estou aprendendo, né? E isso era bom demais. E as frustrações, elas vêm, né? E aí a pessoa tem que ter persistência, insistência em querer realmente vencer, né? Porque no primeiro tombo, ela tem que saber que o pior não é cair, né? Na verdade, o pior é se levantar. E se você se levanta, você ganha. A verdade é essa. Meu amigo, isso aí. Sócio. Muito obrigado aí pela tua participação, Jonathan, doutor Jonathan. Pô, e a gente espera você aqui mais vezes aí. Papo produtivo. Muito Tamo bom, junto. Agradeço. Você foi excelente, esclareceu. E um exemplo a todos aí que querem seguir a carreira acadêmica aí. Imagina. Forte abraço. Forte abraço.